Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do Bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade dos seus idealizadores. Graça e paz, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, e digo que é motivo de muita alegria estar aqui na Rádio Shalom FM, compartilhando o programa Salvos pela Graça com meu companheiro Richard. Essa parceria que nasceu, né, numa programação que fizemos aqui no programa Voz da Verdade, né, que tem a apresentação de Diácono Fabiano e o evangelista Marconi, e ali a gente viu que poderíamos nos entrosar em favor do reino, né? Então tem sido muito importante. Richard, que é um vizinho e também um amigo de longa data, então nós decidimos aproveitar essa oportunidade para anunciar o Evangelho, né? E desde já digo que o programa Salvos pela Graça, ele tem um intuito de pregar o Evangelho. O Evangelho é independente de denominações, de instituição, mas o Evangelho bíblico centrado na graça de Deus, centrado no que a palavra nos revela do nosso Senhor, né? Então, desde já eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor e mando um abraço para todos os ouvintes, para todos os amigos, para meus familiares, né, minha esposa, minhas filhas, meu pai, meus irmãos, enfim, todos os ouvintes que estão na audiência, né? Irmão Richard. Quero saudar a todos, né, com a paz, dizer que é um imenso prazer e a gente está com o coração cheio de alegria de poder falar verdades eternas para um povo que tem dono. Isso é uma oportunidade tremenda. Como o meu irmão Flávio falou, a gente viu uma oportunidade, né? Pedimos a Deus a orientação, Deus abriu essa porta, estamos aqui para trabalhar por reino. Não levantamos bandeira de ministério, não. Aqui é Bíblia, estudar a Bíblia e passar a Bíblia. E procurar aprender. Antes de mais nada, né? Falar aqui da galera que está na expectativa aí. Eu anotei aqui, senão eu esqueço, é muita gente, viu, Flávio? Amém, glória a Deus. Mandar um alô aí para minha esposa Ana Cláudia, meu filho Isaac, toda a minha família tá aí, vendo e ouvindo. Amém. E aprendendo, viu? Glória a Deus. As minhas irmãs, meu amigo André, Edinaldo, a galera da Alpa, meu irmão, tá todo mundo na expectativa. O primeiro programinha disse, todo mundo ia ficar ligado. O meu amigo Léo, Kelvin, Nevides, meu irmão, você é um homem de Deus, viu? O meu irmão Val, Mateuzinho, Santino, Pequeno, a minha irmã Sonado, meu cunhado Célio, minha irmã Córdula, Fábio, meu cunhado, minha irmã Tati. Meu irmão, se senta abraçado pelo Evangelho de Deus e que Deus nessa noite venha nos iluminar para que Ele venha nos dar orientação da sua palavra. Porque tudo passa, Flávio. Mas a palavra... Mas a verdade, ela é absoluta. Ela é eterna. Ela é eterna. Amém? Amém. Então é isso, né? Estamos indo ali já o nosso querido irmão Edivaldo Medeiros está desejando uma boa noite. Também Fabiano Silva. Graça e paz, meus amigos e irmãos. Graça e paz, Fabiano. Fabiano, que tem a programação aqui aos domingos, das 11 às 13 horas. Né? Qual nos honrou com o seu convite e nós... Dali surgiu a nossa parceria, que nós já somos parceiros, né? Já trabalhamos juntos, né? Por ali eu trabalhei 5 anos junto com o Richard, e a gente mora na mesma rua, passando 3 casinhas só. E a gente está sempre ali, sempre conversando, e o Senhor abriu essa porta para a propagação do Evangelho. Então é isso. Então o programa Salvos pela Graça, o entendimento, esse nome surgiu a partir do entendimento que nós temos da Escritura, em relação à salvação de Deus para com o homem pecador, o homem caído, o homem ferido pelo ato pecaminoso da desobediência do primeiro representante da raça humana. Então, quando foi para escolher o nome do programa, nós sentamos e pensamos a respeito e disse, rapaz, daria certo o nome Salvos pela Graça, porque é o único meio que o homem tem para ser salvo, se for um ato gracioso do nosso Senhor Deus. Então, o nome do programa também leva o estudo
ou o estudo, leva o nome do nosso programa, né, podemos dizer assim, que hoje nós iremos meditar a respeito desse tema, salvos pela graça. De que essa graça nos salva? A graça como o único meio pelo qual o pecador é salvo. E se a graça é esse dom de Deus e é o único meio que o Senhor usa para nos salvar, então logicamente, essa salvação não é pelas obras, e sim pela graça. Então nós iremos estudar esse assunto na noite de hoje. E a graça no nosso meio, muitas das vezes a gente usa esse nome da maneira errada. Muitas das vezes a gente vê alguém passando certa necessidade, está passando uma dificuldade, aí vem, tá o irmão, tá só a graça. Fulano tá só a graça. Meu, a gente tem que entender que a graça é tudo. A graça é tudo, a graça é uma maravilha de Deus. Nós estamos aqui por graça, nós caminhamos por graça, nós respiramos por graça, nós nos alimentamos por graça. Tudo é graça, nós não merecemos nada. Amém. Mas a graça de Deus é tudo em nossas vidas. Então muitas vezes a gente usa a graça de uma maneira errônea. Não, o irmão tá só a graça, mesmo se ele tá só a graça, ele tá com tudo. Tá com tudo, ele tá com a vida, ele tá com tudo. Nós estamos só a graça, porque a graça é tudo. A graça é tudo. Então, assim, né, existe, na Bíblia, a Bíblia fala de dois tipos da graça comum e a salvífica. Nessa noite a gente vai tratar da graça salvífica. Logicamente, como o tema de nossa mensagem é salvos pela graça, então será essa graça que salva. Esse homem, a gente vai falar da graça. E é um tema que ele é negligenciado, ele é esquecido, escanteado na maioria das comunidades, né, das reuniões, que é um tema que bota o homem no seu devido lugar e dá a Deus toda a glória. Porque toda glória é ao Senhor, ele não dá a glória dele a ninguém. Então, quando nós analisamos a Escritura sem a lente da religião e com essa lente do Evangelho da Graça, o próprio Evangelho é isso, é Deus vindo buscar o homem. É o Deus o verbo que se encarna e se torna um conosco, né? O Deus conosco, o Emanuel, o Filho que é nos dado, para que Deus, na carne de Cristo, condene o pecado. Então, hoje a gente vai tratar nesse assunto, né, por graça. E outra ideia da graça, a graça comum, ela é muito interessante, porque tudo é graça. Tudo é graça. A terra está cheia da graça de Deus, porque a graça comum é a chuva que cai sobre o ímpio e cai sobre o justo. Se o justo e o ímpio plantar, ambos irão colher, mas a semente vai nascer igual para os dois. Então a graça comum é aquela graça que alcança um cientista, que às vezes até mesmo por ser ateu, Deus usa a sua graça comum e dá a ele o entendimento dele fazer uma vacina que vai curar um servo dele. Então isso é graça comum. São requisitos da graça de Deus, a graça comum que Deus manifesta sobre todos os homens. Mas a graça salvífica, aí Deus só dá à igreja. Aí é isso que a gente vai tratar, aos seus, essa graça que salva. Então, partindo agora, né, Richard, já dentro do tema que nós iremos tratar, que é os salvos pela graça. Então, para eu entender a salvação que vem pela graça, primeiro eu tenho que entender qual é a situação do homem. Eu tenho que ter a compreensão qual é o verdadeiro estado em que se encontra toda a humanidade que ainda não creu em Cristo. Eu tenho que ter essa situação. Qual é a situação que toda a humanidade ela se encontra? Essa que não creu em Cristo. Né? Então eu tenho que ter essa percepção, eu tenho que ter esse entendimento para que eu possa entender a graça. Então eu só vou entender a graça quando eu entender qual é o estado natural da humanidade. Então, o estado da humanidade natural, ele se encontra em depravação total. É uma doutrina das Escrituras que diz que o homem, em Adão, ele é totalmente depravado. Ou seja, ele é depravado totalmente. Não tem nada nele que busque a Deus. Por isso que o texto é bem claro. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então esse homem, ele não tem como buscar a Deus por si próprio. Ele precisa de um ato gracioso de Deus para que assim ele se volte para o Senhor. Então a depravação total, ela é nata ao ser humano. Existe a questão que, vamos supor, a fé. Por exemplo, a fé ela é inata. O homem não nasce com fé. Não é? Mas a questão da depravação total, ela é nata. Todo ser humano nasce destituído da glória de Deus, nasce depravado totalmente, não é? Isso, porque a depravação, ela afetou o homem tanto no âmbito dentro
quanto o âmbito fora do homem, tanto o interno quanto o externo, tanto no profundo quanto na largura. Tudo que ele processa, tudo que ele mentaliza vai ter restígio, vai ter pecado, vai ter erro, vai ter ganância, vai ter cobiça. Isso é causa da depravação. Quando Adão cai, é como se ele caísse no escuro. No escuro. E quando Deus manda Cristo, aí brilhou a luz para o homem. O homem que vivia nas trevas veio a luz a iluminar esse homem. Então, do homem não partiu essa atitude. Essa atitude partiu de Deus. Amém. A humanidade estava perdida. E pelo um ato de um homem, caiu todos. E pelo um ato de um homem, ele salva os deles. Muitos. Ele vem e salvou. Justamente. Como a gente estava falando, né? Pois pela transgressão de um homem, o pecado passou a toda a humanidade. A gente vê 5,12 de Coríntios, né? Visto que por um homem entrou o pecado no mundo e junto com o pecado a morte. Visto que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos foram incluídos nesse pecado, nessa transgressão. Ou seja, todos foram picados pela a serpente. Isso. E o antídoto, o soro antiofídico que Deus usa é condenar o pecado na carne. Então é a vida que nasce da morte. Então esse pecador tem que morrer. Como diz em Romanos 6,6. Né? O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Então essa natureza adâmica ela tem que morrer. Para que daí, juntamente com Cristo, nós renascemos em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criação ou criatura, mas no original está nova criação é. Ele foi criado novamente, ele foi regenerado. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então ele é uma nova criação de Deus. Ele agora é um cidadão que recebeu por graça essa vida do céu, do segundo homem, como nós fizemos aqui no estudo, né? Que a salvação, o homem caído, com esse ato do primeiro homem, ele é destituído da glória de Deus em todos os séculos e gerações. Então Deus guarda esse mistério, né, como diz em Colossenses 1,26, ele diz: um mistério que estava oculto entre os séculos e as gerações, Deus revelou aos seus santos, né, aos quais Deus quis revelar para que nós descobrimos a glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então essa foi a esperança que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, né? Essa promessa a qual nos alcança agora no tempo com a manifestação, a encarnação do Filho, né? Para nos dar essa vida. Então diz aqui, que a salvação pela graça ela se dá por meio de um único ato de justiça e obediência, praticado pelo segundo e último homem, que é do céu. Para que assim como nascemos segundo a carne, nos tornando carnais, também sejamos vivificados pelo Espírito, se tornando espirituais. Por intermédio de sua graça, graça esta que esteve estabelecida desde os tempos eternos. Então essa graça já estava estabelecida, já estava pré-ordenada, essa graça já era uma realidade no propósito eterno de Deus. Porque a Escritura Sagrada vai dizer em vários textos que o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Então a graça, ela está presente tanto no Velho como no Novo. Não é? Ela está presente em toda a Escritura. Mas a plenitude dessa graça é com a encarnação do Filho. É quando o Filho é o céu beijando a terra. É quando o Verbo se encarna para nos tirar dessa condição que todos vinham aprisionados entre séculos e gerações. Né? Uma questão boa, Flávio, sobre a depravação total, né? Que muitos têm esse questionário. A depravação total do homem, mas tem homens que não servem a Deus, não têm a mente iluminada pelo Evangelho, mas têm atitudes boas. Como a gente pode conciliar isso com a depravação total? A depravação total. Atitudes boas de homens aos nossos olhos, né? Sim.
Queria que você desse uma pincelada sobre isso. Sim. Como é que a gente pode fazer? Então, as obras feitas no suor, né? Isso. Essas obras que são feitas no suor, a gente vê um exemplo bem claro de Caim e Abel. Isso. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta, mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então Deus vai dizer que amou Jacó e aborreceu Esaú. Então a gente tem que entender que Deus não aceita nada que o homem produza pelos seus méritos. Porque o homem, ele é totalmente financiado pelos méritos de Deus e de Cristo. Que não venha se gloriar. E ele não se gloria diante de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante do seu Criador. Então a criatura, ela está sempre em sujeição ao Criador. Então eu não posso, o único sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de Cristo. É tanto que Cristo vai e diz lá, está consumado. Então, diante de uma obra já consumada, essa obra não há o que se acrescentar e nem o que retirar. Essa obra já está plena. Então, para eu ter acesso a essa obra, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que ser incluído nela. Entendeu? E uma vez sendo incluído nela, todas as minhas atitudes e as minhas ações agora vão ser financiadas por esse meu justificador, que é Cristo. Cristo, ele é o autor da fé. Lá no texto vai dizer que Cristo é o autor e consumador. No original a ideia é o seguinte: Cristo é o autor e o executivo da fé. Ele quem executa a fé desde quando ele me dá a fé e sustenta essa fé até aquele grande dia. E lá na eternidade não vão mais precisar de fé, né? Então é por isso que ele diz, ele é o autor e o executivo. Aí foi traduzido para o autor e consumador da fé. Ele é quem dá, ele é quem cria. Então tudo que eu faço agora em Cristo, essa expressão em Cristo, só na carta aos Efésios, ela aparece mais de 27 vezes. Essa expressão em Cristo, né? Em Cristo. Então quer dizer, em Cristo agora, eu sou justificado pelos méritos dele. Eu tenho até essa frase na minha foto de WhatsApp. Eu acho muito pertinente, é de Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, ele diz que os meus méritos, ele diz assim: a suficiência dos meus méritos está em eu saber que os meus méritos não são suficientes. Então a única suficiência que eu tenho é naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo com o meu suor, né? É saber que isso aí não é suficiente para agradar a Deus. Porque dentro da esfera humana, o homem pensa que tendo atitudes boas, fazendo bem, ele agrada a Deus, ele cativa um lugarzinho no céu. Tem essa ideia dentro da humanidade. Não, eu tenho que fazer atos bondosos, eu tenho que fazer bondade. Mas será que a sua bondade é bondade mesmo? Porque tudo que o homem faz é contaminado pelo pecado. Justamente. Em tudo que o homem faz, ele tem um interesse por trás. Tem interesse. Mesmo no inconsciente dele. Para você ver como o homem está sujo pelo pecado. Mesmo no inconsciente dele. Porque Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que está diante de mim, em mim, dentro de mim, eu acabo fazendo. Essa é a ideia, né? Então, a ideia é essa, que os meus méritos ele não têm suficiência nenhuma, não é? Eu sou sustentado por essa graça. E como depois dessa introdução, né, vamos ler agora, vamos fazer uma oração. Amém. E vamos ler o texto bíblico. Ou então a gente lê o texto e vamos orar, né? O texto bíblico da nossa ministração nessa noite, da nossa conversa, do nosso estudo, ele encontra-se em Efésios 2, 8 e 9, né? Que Paulo vai, um texto muito conhecido que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios 2, 8, 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, Richard, você pode nos levar em oração. Amém. Senhor, que esta noite, Senhor, o Senhor venha se fazer presente através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos iluminar. Que o Senhor tome cativo a Tua vontade, cada pessoa que estejam vendo e ouvindo, Senhor Deus. Aonde Teus filhos estiver, que o Senhor possa tocá-lo. E que o Senhor venha nos coordenar. Se por alguma coisa a gente vier pecar contra a Tua verdade, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos ter misericórdia, pois estamos tratando de um Deus
soberano, um Deus tremendo. E que o Senhor venha se fazer presente e nos iluminar, porque sem Ti, Pai, nós não podemos fazer nada. É assim, Senhor, pelos méritos do Teu Filho naquela cruz que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, salvos pela graça, que é o tema dessa nossa conversa, tem esse tema que é um tema já, não é? Ele é um tema voltado para o nome da nossa programação, né? A gente fez propositalmente, né? Lógico, direcionados pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo de Deus, a gente escolheu esse tema propositalmente, como programa de abertura, né? Nós escolhemos o tema da nossa programação e aquilo que rege a nossa fé. Né? Como nós entendemos as Escrituras, como as Escrituras se revelam ao homem, como Deus se revela ao homem, que é tudo através de graça. Tudo através de graça. Ele, desde lá de Israel, Israel era a menor nação, ele não via nada em Israel, mas por um ato gracioso ele decidiu amar Israel. Isso é graça, é favor imerecido. É Deus fazendo por mim aquilo que eu não posso fazer. Né? Então é isso. Então a abordagem que nós iremos tratar hoje é se nós somos salvos pela graça, do que a graça nos salva? Do que é que a graça nos salva? Se a nossa salvação é por essa graça maravilhosa, então não existe nenhum outro meio que possa salvar um pecador a não ser por essa graça. E se essa graça que nos salva, sendo ela o único meio que pode nos salvar, né? Logo não tem nenhuma obra que possa nos justificar diante de Deus. Né? Então vamos agora partir, né, daqui do que essa graça nos salva, da nossa condição natural. Vamos ler Gênesis 6:5, né? Gênesis 6:5, por favor, Richard. Amém. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém. Então, em Gênesis 6, né, que ali é a corrupção do gênero humano, como se fala, né, naquele trecho das Escrituras, Deus vai falar que o Senhor viu a maldade do coração do homem, se havia se multiplicado, essa maldade só tinha como crescer, né? Porque todo desígnio do coração do homem, todo desejo, tudo que o homem poderia imaginar, toda inclinação era para o mal, e continuamente mal. E nisso aqui é onde você vê a depravação total. Ou seja, o homem era totalmente depravado. Então Deus vai mostrar, logo no início da criação, esse homem adâmico, esse homem da natureza carnal, esse homem oriundo da natureza terrena. Né? Ele vai dizer que esse homem, ele só tem inclinação para o mal, para as coisas que são contrárias ao Senhor. O homem, ele tem um grande vazio, que foi a perca da comunhão de Deus, né? Lá no Éden, quando Adão cai, ele foi retirado, né? Foi retirado dele aquela comunhão que ele tinha com Deus, com o Criador. E esse vazio, a tendência foi só aumentar. É como o homem sem a iluminação do Evangelho, ele tem um saco do T. E esse saco do T é furado. Ele procura alimentar esse saco tendo alegrias cotidianas, tendo conquistas, mas nada preenche esse saco do T. Esse vazio que começou tudo lá atrás. E é como um corpo que, ao passar do tempo, ele vai se deteriorando. Não. Isso é a humanidade sem Deus. Com o passar do tempo, ela só vai piorando. Até que Deus venha agir nesse homem caído. Para ele não existe salvação. Não existe religião. Não existe conquista. Não existe nada que possa amparar o homem perdido em si mesmo. Justamente, porque isso aí é a condição natural do homem, né? Que essa graça, ela nos salva daquilo que nós somos. Do que ela salva? De nós mesmos. Ela nos salva da nossa natureza. Nós iremos ver no Salmo 51:5 que o salmista vai dizer, Davi, ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Se você olhar o Salmo 58:4, vai dizer que alienam-se os ímpios desde a madre. Eles nascem
e logo profere a mentira. Eles têm o ouvido surdo para ouvir o encantador, aquele mais fascinante em encantamento. Ou seja, esse homem ele é avesso à vontade de Deus, ele é avesso à palavra de Deus, ele está morto espiritualmente. No texto que nós lemos como ponto de partida do nosso estudo, Efésios 2:8, ele vai falar lá, né, no início, Efésios 2:1, que ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, quer dizer, o homem nascido da mulher, o homem nascido naturalmente, ele está morto em delitos e pecados. Daí é que se dá esse termo, depravado totalmente. Ele está destituído totalmente da glória de Deus. Então, os atos dele de justiça nada valem. Nada valem. Pode ter assim uma ideia de boa ação, de tudo, mas em Deus são obras mortas. Não são obras financiadas pela fé. São obras para tentar agradar a Deus. Então, a obra que agrada a Deus é as obras que são financiadas por essa fé. Eu tenho uma fé e por isso eu realizo as obras. Aí sim, é daí que parte a questão de um homem nascido de novo, do homem do novo nascimento. Então, essa graça nos salva disso, da nossa condição natural. E também dos nossos pecados, ou seja, de nós mesmos, né? Isaías, você pode ler aí, Richard, por favor? Amém. Isaías 64:6, né? Por favor. Isaías 64:6. Isaías 64:6, ele vai tratar justamente dessa questão que a gente vem falando. Ele vai tratar da nossa justiça, dessa justiça feita, à parte, separada, destituída de Deus, destituída do nosso Salvador. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como um trapo de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas mortas. Como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Tá vendo? Então quer dizer, todos nós, todos nascidos em Adão, se encontram nessa condição. Isso aqui é a resposta mais clara pela Escritura, porque é uma questão muito, muito interessante ao tratar das Escrituras Sagradas, ao tratar da Bíblia. Existem ocasiões que muitas pessoas falam da Bíblia, mas o mais interessante é que a Bíblia fale dela mesma. Então essa para mim é a pregação maravilhosa. É quanto a Bíblia explica a própria Bíblia. Então aí para mim é isso. Aí só fechando, Richard, todos nós nos tornamos impuros. Quando nós nos tornamos impuros? Na queda. Lá em Adão. Toda descendência, porque ele é o cabeça da criação. A partir de nós somos descendentes de Adão. Então em Adão todos foram considerados impuros, destituídos por esse homem que através dele entrou o pecado no mundo. Então Isaías vai dizer, todos nós nos tornamos impuros. E as nossas boas ações ou justiça, dependendo da sua tradução, nossas boas ações, como você, né, perguntou, e a nossa justiça, ele diz que pensamos ser um lindo manto, né? Pensamos ser um lindo manto, pensamos que estamos agradando, que pensamos que é tudo de bom. Deus vai dizer, não passa de trapos imundos. E a ideia de trapos imundos, aqui nesse contexto de Israel, era justamente, o absorvente daquela época. A mulher em Israel, no antigo Israel, a mulher que ela estava no costume mensal, né? Ela era separada, considerada impuro. Imagina só, a mulher era considerada impuro. Imagina o pano que estancava a impureza, o que era. Mais impura ainda. É o cúmulo da impureza. Então ele disse que a nossa justiça é isso aí. A nossa justiça, olha só. E ele disse, não passa de trapos imundos. Eles murchamos como as folhas do outono. Nós murchamos como as folhas do outono. E nossos pecados nos levam sem destino, né? E o vento faz com a gente como faz com as folhas. Levam para qualquer lugar. Então essa é a realidade do homem, não é? Que está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a ideia do homem morto, não é?
Aqui, só para dar uma pinceladazinha aqui sobre a real condição do ser humano, Paulo ele deixa isso bem claro lá em Romanos 3, do 9 ao 19. Olha, Paulo ele cita o Velho Testamento, ele fala sete vezes. Ele cita Eclesiastes uma vez, ele cita 5 vezes o livro de Salmo e ele cita uma vez Isaías. Com esses argumentos, Paulo mostra quão terrível situação a nossa, da humanidade. E com essa sequência ele traz 3 características. 3 características do homem sem Deus, do homem perdido. A primeira característica é a ausência de Deus na vida do homem. O que é isso? É a marca pelo pecado, é o prazer em fazer o erro. Ele tem prazer em errar. Ele tem prazer nas coisas idôneas, nas coisas más. A inclinação dele, natural, né? Ele cita, não há ninguém que busque a Deus, que está lá no Salmo. Não há quem faça o bem. Ele cita lá em Romanos 3. Ele termina que não há temor de Deus nos olhos deles. Eles vendo toda a natureza, tudo que Deus construiu, toda essa obra magnífica, eles vendo isso, eles não contemplam a obra do Criador. Eles pensam que isso foi algo do acaso. Do acaso. Do explosão. Na segunda característica, ele mostra como o pecado destrói o que é ser humano. O ser humano, ele olha para o outro não mais com aquele olhar de contemplação. Você vai ver um homem perdido, ele olha para uma mulher como um objeto. Ele não olha mais para uma mulher olhando a sua beleza e dizendo a Deus, Deus, como o Senhor é magnífico em fazer as coisas, as obras que tu fez. Olha para uma criança, olha para uma família. Ele não tem mais esse olhar de contemplar a natureza, a chuva, o sol, o vento. Tudo parece que tudo é ruim. E tudo virou para ele ele tem que se beneficiar de tudo. Ele perdeu essa contemplação. Ele fala de órgãos do ser humano, até os nossos órgãos, que a gente tem, se encheu tanto de pecado, a nossa língua se encheu de mentiras. O coração, que é a natureza. Coração, a mente, a gente perdeu a faculdade mental. Os pés correm para fazer o mal. As mãos sujas de sangue. A nossa sexualidade perdeu o sentido real no capítulo 1 ele diz, né? Tá entendendo? No capítulo 1 ele diz, né? Deixou o trato natural. Olha, nesse conceito que Paulo fala, aí vem o conceito de depravação total. E a terceira característica que ele fala é da universalidade do pecado. Todos estão no mesmo barco. Todos. A lei encerrou todos. Judeus e gentios. Isso. Aí no 3,19 ele fala algo muito interessante, que ele diz que toda boca se cale. É como se o juiz trouxesse todos os seus atos errôneos, lhe expôsse na sua cara assim, e você ficar sem argumento. Toda boca se cale. Não, perante Deus não há homem que tenha argumento. Não tem. Não tem argumento. Por isso que vem aquela ideia, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque a verdade só está em Deus. A verdade só está em Deus. Então, quando eu falo da palavra que é a verdade, eu estou falando do Deus que é verdade. A verdade não é minha. Não. A verdade é de Deus. Então, só existe verdade em Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade. Sim, pronto. E aí já era. Não é? Então, assim, quando nós observamos tudo isso, né, a salvação pela graça se dá disso. Vendo toda essa situação do homem, esse homem que não tem como buscar a Deus, ele desde a madre, como Davi diz, ele ele é iníquo, ele se desvia, ele tem um ouvido tapado, surdo, para ouvir essa coisa que encanta, que nos prende, que nos domina, que nos torna domésticos, né? Que nos torna... A flauta da serpente. É a flauta que ele usa no Salmo 58,4, é lindo aquela expressão, porque lá no Antigo Egito, ou lá na Mesopotâmia, então, eles tinham essa prática na Índia ainda, né? De o encantador da serpente, ele tocar a flauta e a serpente obedecê-lo, né? Parar. Ali ela esquece de tudo e dá ouvido. O ímpio, ele não tem.
O pecador, nascido em Adão, ele não tem esse ouvido para ouvir esse encanto que é o Evangelho. Não é? É coisa preciosa. Então, quando nós escutamos, a fé vem por onde? 10:17 de Romanos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. A fé vem por aí. Só existe esse meio. Não é? Então, é um ato gracioso. Porque ele prepara o pregador, ele prepara a mensagem. Quão formosos são os pés que anunciam boas novas, né? Como pregarão se não forem enviados, né? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Então ele prepara a mensagem, o ouvinte, prepara tudo, o terreno, prepara tudo para que a semente seja lançada. Então é isso. Salvação pela graça, ela se dá nessa perspectiva, né? De um homem que está totalmente caído, por um ato de misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E por um ato de graça, ele dá, né, aquilo que merecemos, por misericórdia, ele não nos dá. Mas por ato de graça, ele dá aquilo que não merecemos. Nós não merecíamos a salvação, mas por graça ele me dá. Nós merecíamos a condenação, e por misericórdia ele também não dá. Está entendendo? É precioso. E a graça. É lindo. A graça é uma das doutrinas que eu acho assim, que era para ser mais trabalhada. Nós trabalhamos, porque é através da graça, com esse olhar nas Escrituras, vendo a graça de Deus manifesta em todas as páginas, que eu começo a entender quem é esse Deus, o que esse Deus fez por mim, sem eu merecer, e eu começo a adorá-lo, não por medo, não por culpa e nem por ganância, mas sim por amor. Porque esse é o expediente que é usado nas reuniões, em alguns lugares, que é o Deus carrasco, que ele vai você vai por medo, ou Deus que tem que lhe prosperar, você vai por ganância, ou então Deus que vai tal por culpa. Então a religião ela é especialista nisso, em lhe prender num desses três expedientes, por culpa, medo ou ganância. Mas o Evangelho é da graça, é aquela história do salmista. Na lei do Senhor ele tem prazer, e nela ele medita dia e noite. É por prazer. Dizer, meu amor de Cristo me constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu por eles. Então a graça produz isso em mim. De eu adorá-lo, de eu servi-lo, de eu orar em gratidão por tudo que ele é. E não porque ele possa me dar. Porque só esse ato gracioso dele me tirar do império das trevas e me transportar para o reino do Filho do seu amor, já é motivo suficiente demais. Como Efésios 2, a partir do versículo 8, Efésios 2:6, ele vai dizer assim, está aqui escrito, olha só o que diz Efésios 2. Essa graça me ressuscitou, que é a ideia de matar o velho homem adâmico, e agora nós somos cidadãos do céu, pelos méritos de Cristo. Cristo nos inclui em sua morte, e ele diz que ele, juntamente com ele, o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar. Não é nos vai fazer não, ele nos fez assentar nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Meu irmão, essa obra é perfeita. Quando eu olho para essa obra, eu digo, Deus, o que é que eu posso mais pedir a Ti, Senhor? Se Tu já me fizeste assentar com Cristo, por graça. Essa realidade aqui só falta, ela já aconteceu para Deus, só falta acontecer para mim. Mas eu creio, isso é o viver pela fé, isso é o acreditar na graça, que Ele me fez assentar com Cristo. Eu preciso mais de nada nessa terra. Por isso que Paulo disse, o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Quando eu entendo Cristo nessa perspectiva, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Porque a minha morte é só quando eu vou tomar posse dessa realidade. Porta de entrada. É de volta para a casa do meu pai. Estou indo de volta. Meu Deus, é coisa preciosa. Não é? Então é isso. Então, essa manifestação de Cristo é que a gente vai ver a graça. É a graça plena se manifestando. Existia graça, existia. Existe. O maná caía do céu, não é? As cordonizes choveram para eles comerem carne, coluna de fogo, a nuvem, coluna de fogo à noite. Tudo era graça, tudo resgatar aquele povo, tirar da mão do faraó. Deus sempre trabalhou com a graça. Agora, a plenitude da graça
É em Cristo Jesus. Que é onde esse evento, esse único evento do último homem, ou do segundo homem, representante da raça humana, esse evento é que vai ser o divisor de todas as histórias, de toda a história. Esse evento é o que salva os para trás do velho, Os que viveram no tempo dele. os que viveram no tempo dele, E nós que estamos agora. nós que estamos agora e os que ainda vão ser alcançados e agregados à igreja. Essa igreja santa, sem mácula, mas a igreja santa, sem mácula, que foi lavada pela palavra, por quê? É pelos méritos da igreja? Não. É pelos méritos daquele que a sustenta, daquele que disse a Pedro, Pedro, eu edificarei a minha igreja. É por ele, porque a igreja, se a gente olhar a igreja visível, a gente vai ver que infelizmente há falhas. Mas justamente por isso, porque a lei me dizia, se eu tropeçar em um ponto, eu sou condenado Em todos. em todos. A lei me dizia isso. Se eu for condenado em um só ponto da lei, eu sou condenado em todos. Então me diga aí, qual a pessoa que vive, né, não fazendo apologia ao pecado, porque Cristo não é ministro do pecado, de forma alguma. É o que a Escritura diz. Mas me diga quem é que não peca. João disse, se nós dissermos que não pecamos, o amor de Cristo não está em nós. Nós pecamos, então, se nós pecamos, já é uma prova que nós necessitamos totalmente da graça. Agora, a ideia é que nós vamos ver mais daqui a pouco, né? Daqui a pouco, posteriormente, nós iremos tratar dessa ideia, né? Dessa ideia que Deus não imputa esse pecado mais a nós, porque o sacrifício de Cristo, ele é único, mas ele é único. Então, ele que edifica a igreja, é ele que nos sustenta, por graça. Se a salvação é pela graça, logo não vem das obras. O texto, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A gente viu que de que a graça nos salva, da nossa condição natural, a gente aprendeu que como nós estávamos, e esse ato tão gracioso nos tirou dessa condição. E agora vamos ter que caminhar, né? Caminhar, né? Caminhar, as horas já se avançam, e eu dizia até aqui a Cleiton, em off, né? Que Cleiton que é uma bênção aqui, né? Diga-se de passagem, Cleiton ali nos botões, na sonoplastia, dando a assistência, né? E também está contribuindo com a propagação do Evangelho, né? Cleiton tem sido uma bênção também. Então, como o Richard estava falando, né? Essa questão do horário. A gente só uma hora, eu falava para a Cleiton, uma hora parece ser pouco, mas a palavra de Deus, genuína, 1 minuto dela, já vale muito a pena. Uma palavra, sendo a palavra de Deus, 1 minuto já é muito. Aquele ladrão da cruz, ele não precisou... Ele não ouviu nenhum sermão de Cristo. Ele não ouviu nenhum sermão. Ele só ouviu Jesus dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ele olha para o outro ladrão que estava do lado dele, que estava repreendendo Cristo, e diz, olha, não faz isso, porque nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este não, esse é justo. E ele olha para Cristo e diz, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí o que é graça. Isso é graça. Olha, pegando essa deixa, eu vou fazer outra, o bom é isso, né? A gente está conversando e vai... Ele só ouviu. E vai surgindo. Justamente, ele disse, lembra, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, não é? Que a gente tem que ver que Cristo não subiu naquele mesmo momento, ele passou 40 dias. Então, né, ele disse que ele ia estar com Cristo no paraíso, e foi uma verdade. A gente vê isso. O que aquele ladrão fez para merecer ser salvo? Não é isso a graça? Essa é a graça é escandalosa, como ela Paulo diz lá em Coríntios. Ela nos constrange. Então, o que é que acontece? Essa questão aí do ladrão, eu vou pegar essa deixa e vou dizer. No ministério de Cristo da Terra, terreno dos 3 anos e 6 meses, né? Mas porque o ministério dele é eterno. Né? O pai dele trabalha, ele sempre está trabalhando. Nos 3 anos e 6 meses, Cristo ressuscitou 3 pessoas. Isso é bom de ouvir. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, né? Lázaro. E Lázaro. Aí, o que é que tinha de igual nessas três pessoas?
era o estado em que se encontrava. Todos estavam mortos, justamente. Todos estavam mortos. Era o que tinha de igual. Mas o que tinha de diferente nos três? Lázaro, que era de 4 dias. Já fedia. E já cheirava mal. A graça que salva o que está na esquina, na sarjeta, no vício, na prostituição, é a mesma graça que salva o que está de paletó dentro da igreja e ainda não nasceu de novo. É a mesma graça. A diferença é só que um já cheira mal. Um pecado está mais aparente. O pecado está mais notório. O pecado já arruinou de forma degradativa essa vida. E a gente vê na esquina e, meu Deus, tal. Mas tem um lá dentro da igreja que está perfumado, que está empalitosado, que precisa nascer de novo. Está morto. Justamente é um defunto vestido em finas vestes, como a gente dizia. A gente diz, é um defunto. É um homem morto em delitos e pecado que precisa da graça para nascer em Cristo. Eu fui assim durante muito tempo. Quando eu não entendi o Evangelho da Graça. Eu não entendi o Evangelho da Graça. Por um ato gracioso de Deus, Deus me revelou esse Evangelho da Graça. Mas eu já fui um defunto, vestindo em finas vestes, todo perfumado. Como Jesus disse com aqueles fariseus, sepulcros caiados. Por fora, todo pintado, mas dentro, cheio de imundície. Precisa nascer de novo. Foi como ele disse ao homem da lei, a Nicodemos, um homem da lei, um homem respeitado, um mestre de Israel, que vai buscar o Senhor às escondidas. E o Senhor disse, não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Então não é o fato de estar inserido dentro de um contexto religioso, não é o fato de estar inserido há 10 anos e 20 anos, porque Nicodemos era um ancião. Para ser principal do judeu, precisava ser um ancião. E doutor, não. Doutor, tu és mestre em Israel. Era um homem que era respeitado em todo Israel, em toda a comunidade judaica. E Cristo diz para ele, se não nascer de novo. E vai tratando o capítulo 3 de Romanos, de João, ali é precioso. E Deus vai dizer, o que é nascido da carne, o que é nascido de Adão, é Adão. Mas o que nasce do Espírito, de Cristo, do segundo Adão, é espiritual. Esse nascimento é celestial e é um ato gracioso. Sabe por quê? Porque Jesus vai e diz para ele, o vento sopra onde quer, tu ouve a tua voz, mas tu não sabe quando ele vem e para onde vai. Assim é todo. Não são alguns. Assim é todo que é nascido do Espírito. Os que são nascidos do Espírito, sopra esse vento sobre ele não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas nasceram. O vento a gente vê, ele balança as coisas, balança uma árvore, uma coisa, a gente está vendo o vento. Mas a gente não sabe para onde ele vem e para onde vai. E Cristo diz que assim é todo que é nascido do Espírito. Então olha que preciosidade, né? Então, gente, vamos caminhar. Vamos embora. Que ser salvo pela graça implica nisso, tem essa implicação, né? Do Deus que tem nos salvado do pecado, da nossa condição natural, ou seja, de nós mesmos, e também, mas nós iremos ler aqui nessa versão, Richard, que eu achei muito oportuna, de Lucas 1:77. Lucas 1:77 fala dessa obra maravilhosa de Deus em Cristo, tirando o pecado do mundo, né? Deus estava em Cristo, tirando o pecado do mundo, não lançando esse pecado ao homem, não creditando ao homem esse pecado, né? Tornando o homem justo. Então, hoje em dia, quando a Bíblia diz não há um justo, nenhum só sequer, até Cristo. E ainda continua, não há justo. Existem justificados. O justo é Cristo. Foi o que observou a lei e cumpriu. 5:17 vai dizer de Mateus, não vim eu abolir a lei, mas sim cumprir. Ele cumpriu a lei por mim, a lei que me condenava. Em Adão, que eu não podia cumprir devido à minha depravação total, Cristo cumpriu. Então, aqui Zacarias, no seu cântico, ele vai falar de 1:77, que diz lá, você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Então, quando Zacarias fala de João Batista, né, no nascimento de João Batista, que foi circuncidado ao 8º dia, que nasceu debaixo da lei, Zacarias vai dizer
qual seria o ministério e de que esse Cristo, esse Senhor, esse Verbo encarnado estava nos salvando. Ele disse: você anunciará ao povo de Deus, aos eleitos de Deus, aos escolhidos, que a salvação virá por meio desse. Ou seja, era o cumprimento da profecia de 40 de Isaías, versículo 3. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então essa profecia, ela se cumpre aqui nesse tempo. Né? No nascimento de João Batista, esse já estava sendo preparado para iniciar. E ele fala desse ministério, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que o ministério de Cristo ia ser livrar o povo do pecado dele. Então é o tratamento, Richard, é o tratamento na causa e não no efeito. Não no efeito. Porque é o seguinte, eu quero acabar, só concluindo, eu quero acabar com a bebida. Não adianta eu ir até, usando como exemplo, fechar o bar. Fazendo esse paralelo. Eu vou no supermercado e vou no bar, por exemplo, para acabar com a bebida. E eu lá acabo com tudo que tem lá. Mas eu não acabei com a fábrica. Então Cristo não veio, a lei tratava com a causa. Ele não nos salva do inferno. Ele nos salva. Quer dizer, a lei tratava com o efeito, não com a causa. Né? Eu peco porque eu sou pecador. Isso. Eu não sou pecador porque eu peco. A minha natureza de pecado me faz cometer. Essa é a depravação total do homem. Então Cristo veio me livrar dessa situação. Ele veio me livrar dessa condição caída. Ele veio tratar na fábrica do pecado. Veio livrar o seu povo, nos livrar de nós mesmos. Nós mesmos. O problema do homem é ele próprio. É dentro dele. Justamente Jesus disse que de onde vem, não é? O que você bebe, o que você come, entra no ventre e é lançado fora. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque é do coração, é da natureza que procede, homicídios, enfim, tudo aquilo. E depender o homem, você vai ver o que tem dentro dele, né? Há um ditado no meio do povo que diz assim: depender o homem vai transformar o homem. Não. Ele vai cuspir o que tem dentro dele. Justamente. Vai botar para fora o que tem dentro dele. Porque o problema do homem é interno, não externo. A gente não é atraído para pecar, a gente é conduzido a pecar. Justamente. A inclinação. A inclinação é de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente não olha e vamos até lá. Não. Aquilo já nasceu de dentro. Já é como se tivesse um imã. A natureza caída nos leva a esse erro. Então Cristo ele veio consertar isso aí. Ele veio nos salvar de dentro. É tanto que a transformação de Cristo é de dentro para fora, não de fora para dentro. Justamente. É aquela questão, você tem uma dor de cabeça, vai no médico. A circuncisão é no coração, isso. Né? Não mais. Você tem uma dor de cabeça, vai no médico. Aí o médico vai e passa um dipirona. Você toma o dipirona, passou a dor de cabeça. Mas se você tiver um problema que não seja, que aquela dor de cabeça seja só um sintoma de um problema maior, você vai voltar a sentir. Vai voltar a sentir. A lei isso é o que o homem natural tem. O homem natural, né? Porque então, Cristo ele vai na raiz do problema. Justamente, ele vai na fábrica, né? Como a gente diz, ele vai na causa e não no efeito. O que tem se tratado muito é o efeito. É o efeito. Aí quer dizer, a causa continua produzindo. Isso. Por isso que a graça, ela trata o homem na origem, da onde flui todo o pecado. Né? Então Cristo vem dizer o quê? A palavra vem dizer lá em Ezequiel, que ele tirarei, 36, 26, tirarei de vós o vosso coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Colocarei a minha lei no vosso pensamento, né? No vosso entendimento, e aplicarei os meus estatutos em vosso coração para que assim observeis. Então tudo é ele fazendo. Ele faz a cirurgia, ele me dá um novo entendimento, que ele transforma esse meu entendimento para que eu não me conforme mais com o mundo, né? E que agora ele vai me fazer andar, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve andar. Então isso é a graça, tudo é graça. Então a graça é o único meio que pode salvar o pecador, o único, é esse ato gracioso. Romanos 7, 24, Paulo vai dizer, você pode 24. Ler? Está aí no... Está aqui no papel? Tá. A graça é o único meio que pode salvar o pecador. Aí ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará
do corpo desta morte. Miserável homem que sou. Isso a gente está falando de Paulo, viu? Paulo, que é o capítulo 7, ele trata, ele faz está tratando uma analogia com o casamento e a lei. O homem natural, ele não podia, o homem adâmico, ele não pode cumprir a lei, de forma alguma. Então Paulo vem trabalhando esse tema e quando ele chega no versículo 24, ele diz que não pode e tal, ele vai dizer no 19 que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, se faz, e quando ele faz o mal que ele não quer, já não é ele, é o pecado que habita nele. Então a fábrica, mas Paulo está falando dele, eu creio que esse texto tem várias interpretações, mas eu acredito, aqui é mais, que eu vejo que está mais certa, Paulo está falando dele quando ele ainda estava na lei. E veja que Paulo era, segundo o zelo que um seguidor da igreja. E segundo as ordenanças da lei, ele era irrepreensível. Paulo tinha, e ele se sente assim, ele se sente nessa situação de não fazer o que ele quer, ele vive nessa questão, nessa briga, até o ponto de ele dizer, mas miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Né? Vamos ver em Romanos 8:1, por favor, Richard. Romanos 8:1, para a gente concluir, as horas já se avançam, né? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui em resposta ao capítulo 7, 24, que ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No 25 ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, segundo a carne, da lei do pecado. É aquela ideia, fazendo uma analogia, é um camarada que jogou futebol a vida inteira. Ele jogou futebol, ele era muito bom no futebol e tal, e na cabeça dele, e agora ele passou muito tempo sem jogar. Então ele narra, ele mentaliza toda a jogada. Ele diz, quando a bola vier eu vou fintar, vou fazer o gol. Só que quando a bola vem ele não consegue nem botar o pé, o corpo não obedece. Então Paulo tinha lá na mente. Mas no membro ele achava outra situação, é isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz, graças a Deus em Jesus Cristo, porque de mim mesmo, na minha carne, eu não tinha como. Ele vai dizer. Aí ele vai dizer, agora pois, nenhuma condenação há. Essa lei não me condena mais. Sabe por quê? Porque diz, na analogia do capítulo 7, a lei só tem poder enquanto o marido for vivo. Morrendo o marido, a mulher está livre. Então Paulo vai dizer agora, há um substituto, há alguém que cumpriu, há alguém que por um ato gracioso cumpriu a lei. Então ela não pode mais me condenar. Então Paulo vai dizer no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por que a lei era do pecado? Porque o homem não conseguia cumprir. O problema sempre teve no homem. A lei condenava a morte. Justamente, então, a graça, salvos pela graça, implica em tudo isso que nós estamos tratando aqui, né? A conclusão que a gente vai fazer, né? Ficou algumas coisas para outra oportunidade, a gente pode, sexta-feira, né? A gente pode completar. A conclusão é que salvos pela graça implica que fomos libertos da culpa do pecado e estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos livres do pecado na glória. Desde o início a toda a eternidade fomos, somos e seremos sustentados pela graça. Oh, glória. Aleluia, né? Bendito seja Deus. Então, Cleito, tem alguém que compartilhou para a gente falar e estaremos orando e encerrando nossa programação com a graça de Deus, né? Então, todas as sextas-feiras você pode, né, nos acompanhar das 19 às 20 horas no programa Salvos pela Graça. Eu que vos falo, me chamo Flávio Palmeira e o nosso amigo, meu irmão Richard de Almeida, né? Mandar um alô aí para minha esposa, meu filho Isaac, para todo mundo que viu e curtiu aí. Que Deus abençoe todo mundo. Tá ali, ó, o nosso amigo Célio um alô aí para Fabiano e Fred Alves é meu cunhado, né?
diácono da Presbiteriana, é uma bênção. Fred, Célio Guedes, glória. Fábio Palmeira, meu irmão, parabéns pelo programa. Flávio e Richard, que Deus abençoe vocês nessa missão Amém, de meu propagar a palavra de Deus. Isso é meu irmão, é uma bênção glória. na minha vida. Eu Esse amo, Célio Guedes eu é amo meu demais cunhado. meu irmão Fábio, né, Palmeira e toda a sua família. Parabéns pelo programa Fred continua ali, ó. Parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando a todos. Joelma Alves, minha irmã também, tá ali, ó. Poliana Sonali de Almeida, minha irmã também, que eu amo. Poliana Sonali, irmã de Richard, parabéns pelo programa. Angélica Lino, minha querida esposa, pelo menos a minha esposa, né? A minha esposa. Eita. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, continue abençoando Flávio e Richard. Então é isso, irmãos, que Deus nos abençoe em Cristo, não é? Tem ali Aderaldo Cunha, Socorro Salgueiro, e um abraço também para Rafael Salgueiro, né? Aderaldo Cunha, Luiz Bezerra, enfim, né? A todos que ouviram essa programação, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Toda sexta, irmãos, 7 horas até as 8 nós estaremos aqui, para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Pai, na propagação do Teu Evangelho, Pai. Sabemos que tudo é um ato gracioso Teu. Como Tu disseste a Zacarias, João será o nome do menino, que é o que significa o Deus gracioso, aquele que preparava o caminho dessa graça. E essa graça, Pai, foi oculta nos tempos e gerações e séculos, mas agora, Senhor, Tu revela e nos agracia, Pai, com essa maravilhosa graça. Nos leva em paz, abençoa todos aqueles que ouviram essa provação, que os que irão ouvir, em Cristo Jesus. Amém.